We physicists have waited 100 years since 1916 for this photograph. Os buracos negros é com certeza um dos fenômenos mais fascinantes e misteriosos do universo. Eles são bestas massivas em termos de poder, mas ao mesmo tempo virtualmente invisíveis para nós. And a black hole weighing perhaps 2 to 4 million times the mass of the sun. Devido às pesquisas dedicadas a eles nas últimas décadas, passamos de não saber absolutamente nada sobre eles para aprender cada vez mais de perto e pessoalmente. E enquanto as coisas ficam cada vez mais loucas, Michio Kaku acabou de anunciar que finalmente tivemos um vislumbre do que está dentro de um buraco negro. Essas novas informações iluminam os detalhes que o mundo da ciência pode ter perdido até agora. Junte-se a nós enquanto aprofundamos os buracos negros e revelamos o que está dentro desses espaços enormemente perigosos. O que são buracos negros? Antes de entrarmos nos detalhes do que Michio Kaku encontrou, temos que falar algumas coisas. Mesmo que a maioria de nós tenha alguma ideia do que são buracos negros, ainda existem lacunas na informação correta. Em 1916, Albert Einstein publicou sua teoria da relatividade geral, que previa a existência de buracos negros. Naquela época, o conceito de buracos negros era puramente teórico. Levou mais 50 anos para a comunidade científica encontrar evidências de que buracos negros realmente existem. Isso aconteceu na década de 1960, quando estudavam a constelação de Cisne e notaram uma estrela azul estranhamente brilhante que emitia raios X. Essa estrela não era um objeto estagnado, mas estava girando ao redor de algo negro e gigantesco. Após investigações adicionais, descobriu-se que os raios X não estavam se movendo por conta própria, mas estavam sendo sugados pelo objeto negro ao redor do qual orbitavam. Assim, surgiu o nome buraco negro. Essa descoberta foi significativa porque fornecia a prova de que buracos negros realmente existem e não eram apenas fruto da imaginação selvagem de Albert Einstein. Embora isso fosse ótimo, também significava que havia essa entidade irreal no espaço que precisávamos urgentemente aprender mais sobre. Esse buraco negro foi chamado de Cygnus X-1 e está localizado na constelação de Cisne, a cerca de 6.000 anos-luz da Terra. Não foi uma descoberta pequena. É cerca de 14 vezes mais brilhante que o Sol e incrivelmente denso, o que causa um forte puxão gravitacional. A força gravitacional é tão intensa que nem a luz pode escapar, razão pela qual é chamado de buraco negro. O conceito de um buraco negro é fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. É uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Qualquer coisa que chegue muito perto de um buraco negro será sugada para dentro dele, nunca mais a ser vista. Mas esse aspecto de perigo torna ainda mais necessário aprender tudo o que há para saber sobre eles. Foi isso ou estávamos apenas começando? A resposta acabou sendo a última. Depois da descoberta de Cygnus X-1, os cientistas começaram a procurar por outros buracos negros. Descobriram que pode haver mais de 100 milhões de buracos negros apenas na Via Láctea, mas porque são incrivelmente difíceis de detectar, ainda não temos um número exato. No entanto, pelo que parece, há vários milhões de buracos negros na Via Láctea, em nossa própria galáxia, o que os torna ainda mais importantes de se estudar. Vamos analisar. A principal preocupação com os buracos negros sempre será a gravidade. Sua atração gravitacional é tão intensa que qualquer coisa que entre é comprimida astronomicamente até se tornar uma singularidade. Em termos mais simples, os buracos negros são como aspiradores cósmicos que sugam tudo. Uma das partes mais assustadoras da pesquisa sobre buracos negros é o fato de que se alguém caísse em um, seria esticado até se tornar uma linha única. Esse processo aconteceria lentamente e a pessoa morreria antes que a forma final se concretizasse. Então, digamos apenas que ninguém deveria se aproximar de um. Mas eles estão por toda parte, então será que realmente corremos perigo, mesmo que o buraco negro mais próximo da Terra esteja a 1.500 anos-luz de distância? Ele não está perto o suficiente para suscitar preocupações. Entretanto, com certeza deve haver mais buracos negros próximos da Terra, mas até o momento nenhum alerta está sendo divulgado. Em 2021, os cientistas conseguiram divulgar a primeira fotografia clara de um buraco negro, especificamente o buraco negro M87.
Esta foi fotografada várias noites seguidas, e com cada fotografia, os pesquisadores reuniram mais e mais evidências sobre ele. Eles tiveram que unir as fotos individuais para criar algo que preenchesse todas as lacunas. Desta forma, conseguiram descobrir que há 3 camadas em um buraco negro. Não é apenas um único buraco negro de nada, como muitas pessoas acreditam. As coisas são muito mais complicadas do que isso. Para chegar à parte da singularidade de um buraco negro, você precisa passar por algumas camadas. A primeira camada é chamada de horizonte de eventos, que enquanto na primeira camada é o ponto sem retorno. Depois de passar pelo horizonte de eventos, não há volta e você será sugado para o buraco negro. A segunda camada é a esfera de fótons, que é a região onde a luz orbita o buraco negro. Qualquer luz que entra nessa região será aprisionada e não conseguirá escapar da atração gravitacional do buraco negro. Finalmente chegamos à terceira camada, que é a singularidade. É aqui que tudo o que entra no buraco negro é comprimido astronomicamente até se tornar uma singularidade. A singularidade é um ponto no espaço-tempo onde as leis da física, conforme as conhecemos, se desintegram e simplesmente não conseguimos prever o que acontece em seguida. Na singularidade, a densidade é infinita e as leis da física, conforme as conhecemos, deixam de existir. E é por causa desse ponto que, teoricamente, tudo pode existir ou ser permitido dentro de um buraco negro. Esse tema é tão vasto que muitos acreditam que dentro de um buraco negro pode existir outros universos, cada um com suas próprias leis da física. Agora, o que torna tudo isso muito mais intrigante é o fato de que cada buraco negro que você estuda será totalmente diferente do anterior. Claro, eles tendem a seguir o mesmo conceito de 3 camadas, mas a forma como funcionam pode ser vastamente diferente. Se fosse qualquer outra coisa, bastaria voltar nos telescópios e estudar o problema em detalhes, mas com buracos negros você não pode realmente fazer isso. Os cientistas só podem estudar buracos negros indiretamente, observando a radiação que emitem e o gás e poeira que os cercam. Enviar uma sonda como a Voyager dentro de um buraco negro não é possível, porque qualquer coisa que entre no horizonte de eventos é puxada em direção à singularidade, onde é comprimida até se tornar um ponto infinitamente pequeno. Então você não pode exatamente gastar bilhões de dólares apenas para dar uma espiada toda vez, porque no momento em que a sonda se aproxima o suficiente, ela será esmagada até se tornar nada. Devido a esse problema óbvio, os cientistas não têm outra opção senão estudar esses objetos de maneira bidimensional, mesmo que sejam fenômenos tridimensionais na realidade. Para tornar as coisas ainda mais desafiadoras, há também os 2 problemas de cada buraco negro ser único e as leis da física conforme as conhecemos se desfazendo quando tentamos explorar o interior. Isso significa que os métodos tradicionais de investigação científica não se aplicam realmente ao estudo de buracos negros. Isso não significa que os pesquisadores não tenham estado ocupados. Existem muitas teorias e explicações diferentes sobre buracos negros, e a cada uma, as coisas ficam cada vez mais interessantes. Uma das teorias mais convincentes sobre a formação de buracos negros é que eles são criados a partir de estrelas colapsadas. Quando uma estrela esgota todo o seu combustível, ela não pode mais produzir energia suficiente para contrariar a força gravitacional que está constantemente puxando para dentro. Como resultado, a estrela começa a entrar em colapso, tornando-se menor e mais densa. Se a estrela for massiva o suficiente, esse processo pode continuar até ela se tornar uma singularidade. Para entender a natureza dos buracos negros em profundidade, os cientistas da NASA voltaram sua atenção para o núcleo da galáxia M87. Os astrônomos observaram um redemoinho superpoderoso de gás de hidrogênio superaquecido que girava a uma taxa impressionante de 2 milhões de quilômetros por hora. A força pura desse disco giratório de gás deveria tê-lo feito se desintegrar violentamente em todas as direções, mas não o fez. Os cientistas deduziram que deve haver uma massa colossal concentrada no centro da galáxia para evitar que isso aconteça. Esse objeto massivo pesava tanto quanto 2 a 3 bilhões de sóis e só podia ser um buraco negro. Mas essa não é a única teoria sobre os buracos negros girarem. Em 1963, o matemático neozelandês Roy Kerr usou as equações de gravidade de Einstein para fornecer a melhor descrição de um buraco negro giratório. Kerr mostrou que um buraco negro giratório não entraria em colapso em um ponto, como se pensava anteriormente, mas em um anel de fogo ou um disco fino.
o disco giraria tão rapidamente que as forças centrífugas o impediriam de entrar em colapso. Esse disco giratório de matéria é chamado de ergosfera e é a região ao redor do buraco negro onde as leis da física começam a se desintegrar. Mas a característica mais intrigante da solução de Kerr foi a previsão da existência de uma ponte de Einstein-Rosen, também conhecida como um buraco de minhoca. Este é um túnel teórico através do espaço-tempo que conecta duas regiões separadas do universo ou até mesmo dois universos paralelos. A ideia é que, se alguém caísse em um buraco negro, em vez de ser esmagado até a extinção, seria sugado por um túnel através do anel de fogo e lançado por um buraco branco em um universo paralelo. Para entender como isso funciona, precisamos analisar o conceito de espaço-tempo na teoria de Einstein. No espaço-tempo de Einstein, espaço e tempo não são entidades separadas, mas estão interconectados, formando uma trama de 4 dimensões chamada espaço-tempo. Objetos com massa distorcem essa trama, criando um campo gravitacional que faz com que outros objetos se movam em direção a eles. Agora, imagine uma folha de papel representando o espaço-tempo. Se você colocar 2 pontos no papel e desenhar uma linha entre eles, isso é uma representação de como os objetos se movem através do espaço-tempo. Mas e se você pudesse dobrar o papel ao meio e criar um atalho entre os 2 pontos? Essa é a ideia básica de um buraco de minhoca. É um atalho através do espaço-tempo que conecta 2 pontos distantes instantaneamente. Os buracos de minhoca não são apenas um conceito de ficção científica. São realmente uma previsão da relatividade geral. Embora ninguém os tenha observado diretamente, a razão é que os buracos de minhoca são inerentemente instáveis e entrariam em colapso quase imediatamente. No entanto, a existência de uma ponte de Einstein-Rosen significaria que os buracos negros não seriam apenas aspiradores cósmicos, mas também poderiam ser portais para outras regiões do espaço-tempo. Então poderíamos usar um buraco de minhoca para viajar através do espaço e do tempo? Infelizmente, a resposta é provavelmente não, pelo menos ainda. Mesmo que pudéssemos estabilizar um buraco de minhoca, é improvável que pudéssemos usá-lo para viajar mais rápido que a luz. A teoria da relatividade especial de Einstein prevê que a velocidade da luz é um limite absoluto para quão rápido qualquer coisa pode viajar através do espaço-tempo. Mas mesmo assim, a ideia de buracos de minhoca e a possibilidade teórica de viagens interdimensionais adicionam uma camada fascinante à compreensão dos buracos negros. Outra teoria intrigante relacionada aos buracos negros é a hipótese da informação perdida. De acordo com as leis da física quântica, a informação nunca deve ser perdida, mas a formação e evaporação dos buracos negros parecem desafiar essa regra. O físico teórico Stephen Hawking propôs a radiação Hawking, um processo pelo qual os buracos negros emitem partículas subatômicas e ao longo do tempo perdem massa e evaporam. Isso levantou um paradoxo, conhecido como o paradoxo da informação perdida, pois a informação sobre o que caiu no buraco negro parece ser permanentemente perdida. A solução para esse paradoxo é um tópico ativo de pesquisa na física teórica. Alguns cientistas propõem que a informação não é perdida, mas armazenada em algum formato desconhecido, enquanto outros exploram a ideia de que a informação é liberada durante a evaporação do buraco negro. A resolução desse paradoxo pode fornecer insights importantes sobre a natureza fundamental da realidade. Avançando para desenvolvimentos mais recentes, em 2023, o renomado físico teórico Michio Kaku anunciou uma descoberta revolucionária relacionada aos buracos negros. Ele compartilhou informações que sugerem que, ao estudar o buraco negro M87, observou-se uma estrutura complexa dentro dele que desafia as expectativas convencionais. De acordo com Kaku, a estrutura interna do buraco negro M87 incluiria regiões distintas, cada uma com propriedades físicas únicas. Essas áreas podem ser interpretadas como camadas dentro do buraco negro, oferecendo uma visão mais detalhada de sua estrutura interna. Essa descoberta tem implicações significativas para a nossa compreensão dos buracos negros e pode abrir novos caminhos para explorar os mistérios do espaço-tempo. No entanto, a pesquisa ainda está em andamento e é importante aguardar mais análises e confirmações antes de tirar conclusões definitivas. Os buracos negros continuam sendo um dos fenômenos mais enigmáticos e fascinantes do universo. Desde a sua previsão teórica por Einstein até as descobertas mais recentes, a busca
por compreender esses objetos celestes só se intensificou. Teorias intrigantes, como buracos de minhoca e o paradoxo da informação perdida, adicionam camadas complexas ao entendimento dos buracos negros. A contribuição de Michio Kaku, anunciando a observação de estruturas complexas dentro do buraco negro M87, destaca a natureza dinâmica e desafiadora da pesquisa nesse campo. À medida que a tecnologia avança e novas descobertas são feitas, continuamos a desvendar os mistérios desses gigantes cósmicos, expandindo nosso conhecimento sobre o funcionamento interno do universo. A exploração de buracos negros não é apenas uma jornada científica, mas também uma busca para compreender as fronteiras da física e da realidade. Enquanto aguardamos mais revelações e avanços, permanecemos fascinados pela complexidade e singularidade desses objetos cósmicos que desafiam nossa compreensão mais profunda do universo. Existem mais temas interessantes sobre o universo, como por exemplo que o Big Bang pode estar errado. Clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela para entender o que estamos falando. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Obrigado!